Estamos de volta, né? Dando continuidade. Vamos então para o capítulo 18. Paulo, ao deixar Atenas, se dirige para Corinto, que também fica na Grécia. Paulo se encontra com os judeus Áquila e Priscila, que foram expulsos de Roma por Cláudio. Paulo fica com eles e eles tinham o mesmo ofício, fazedores de tenda. Lembrando que Paulo vivia do seu próprio sustento. Como sempre, aos sábados, Paulo estava nas sinagogas, convencendo judeus e gregos. Quando a gente fala grego aqui, são os gentios de modo geral. Mas como ele estava na Grécia, ele usa esse termo, mas sempre são os gentios, né? Poderia ter até de outros países. Quando Silas e Timóteo chegam, Paulo foi impulsionado pela palavra a declarar aos judeus que Jesus era o Cristo, isto é, o Messias, mas eles resistiram e blasfemaram contra Paulo. Paulo então declara que a salvação deles não está mais em suas mãos. Ele fez o certo, proclamou Jesus como Salvador e diz que de agora em diante vai pregar para os gentios. Aqui referindo-se apenas ao povo aos judeus de Corinto. Não quer dizer que ele não vai mais pregar para judeus, né? É só daquela cidade. E nós vamos ver Paulo pregando em outras cidades, nas sinagogas, para os judeus. Paulo era ousado. Depois do desacato dos judeus, ele se dirige para a casa de Tito, cuja casa era junto da sinagoga, era ao lado, era grudado na sinagoga, para que todos vissem a sua presença. E Crispo, que era o principal da sinagoga, creu com toda a sua casa, e muitos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E numa visão, o Senhor fala com Paulo que é para ele não temer, mas para falar e não se calar. E diz que ninguém fará mal nenhum a ele, porque ele é com Paulo e ainda tem um grande povo em Corinto. Então Paulo fica ali 1 ano e 6 meses. Como sempre acontece, os judeus se levantam e levam Paulo ao tribunal. Mas Galho, que era o procônsul de Acaia, vendo que não tinha o que acusar a Paulo, os expulsam do tribunal. Os judeus agridem Sóstenes, principal da sinagoga, provavelmente após Cristo ter se tornado um messiânico. Sóstenes assume o seu lugar, né? Paulo ainda fica ali muitos dias e depois parte para a Síria e com ele vão Áquila e Priscila. Paulo raspa a cabeça por causa de um voto. Ao fazer um voto e raspar a cabeça, age como um judeu. Quando chega a Éfeso, se dirige para a sinagoga. E eles querem que Paulo fique ali por mais alguns dias. Mas ele disse que tinha que partir. E se fosse da bondade de Deus, ele voltaria. E de fato ele retorna. Vai a Jerusalém, saúda a igreja e parte para Antioquia. Esse versículo 23 é o início da terceira viagem missionária de Paulo. Apolo em Éfeso e em Corinto. Apolo chega a Éfeso. Ele era eloquente e conhecedor profundo das Escrituras, mas ele só conhecia o batismo de João. Então, quando Priscila e Áquila o escutam e percebem que ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, o levam para sua casa, para declararem mais pontualmente o caminho de Deus. Apolo também aparece nas cartas aos Coríntios. Ele então vai para Acaia com a carta de recomendação dada por Áquila e Priscila para apresentar aos irmãos de lá. Apolo convence muitas pessoas, mostrando através das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então assim, a gente termina esse capítulo, né? Amanhã a gente dá continuidade e já estamos chegando praticamente ao final do livro de Atos, tá bem? Então vamos amanhã ver as novidades. Até lá.